É o Vida e Saúde começando a partir de agora. A gente tá num clima delicioso por aqui. Tá tudo bem aí? Você quer saber por que a gente tá assim, com tudo isso arrumado, bonito, decorado? É pra você, claro. Sabe por quê? Porque nas fases da nossa vida a gente enfrenta situações difíceis, muito maravilhosas. E uma delas é justamente a fase de ser pai, de ser mãe. Tá difícil por aí? As férias mal acabaram, você já tá assim, feliz porque as crianças estão na escola? Vem pra cá, hoje é dia de conversar um pouquinho sobre como é que você pode ajudar os seus filhos a serem melhores. Temos aqui a ajuda profissional, a doutora Marli Portugal vai nos ajudar a melhorar algumas atitudes no processo de preparação dos filhos para a vida. Eu sei que é o que você mais quer ver seu filho feliz, quer ver ele realizado, mas para isso você precisa fazer o seu papel. Hoje é dia de conferir aqui também mais um episódio da série A Ciência do Descanso e é dia de tirar as suas dúvidas, então aproveita esse tempo que a gente vai ter junto por aqui. Vou começar esse programa, claro, convidando você para refletir num verso da Bíblia que está aqui nessa meditação jovem desse ano. Pastor Milton Andrade escreveu. Hoje o texto de Provérbios 16:3 traz a seguinte mensagem: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou trazer esse assunto aqui do nosso programa de hoje para esse verso. Você tem consagrado aí a sua paternidade, a sua maternidade a Deus? Porque se você quer ser bem-sucedido, a Bíblia está dizendo aqui que a gente precisa consagrar tudo que a gente faz para que a gente colher bons resultados. Então, se você tem lutado, tem remado aí contra a maré e tem sentido a dificuldade de educar, de preparar para a vida, eu convido você agora a consagrar esse assunto também a Deus. O que é consagrar? É dedicar um tempo, é separar, é se empenhar, mas junto de Deus, para que realmente esse processo seja uma bênção, seja um sucesso. E eu sei que é isso que você quer. Vida e Saúde está só começando, a gente vai ali e volta já. Fica comigo porque tem muita coisa boa para a gente explorar sobre esse assunto de preparar os filhos para a vida. Até já! Que delícia estar de volta com você. A gente está aqui com um cenário lindo, maravilhoso. Quero agradecer aqui a nossa produtora de hoje, a Gabi, que se empenhou. Ela pensou em cada detalhe do que está aqui para mostrar para você que ser pai, que exercer de fato a sua função, vai precisar de determinação. Então vem comigo porque os detalhes aqui vão importar muito para a nossa conversa de hoje fazer sentido aí para você. Você quer que seu filho seja feliz, você quer que ele seja bem-sucedido, você quer que ele se dê bem na vida? Ótimo, é o plano de Deus também. Mas para que isso aconteça, você precisa desempenhar o seu papel e o manual não é tão simples assim, mas é possível junto de Deus. Quero lançar uma pergunta para você aí. Topa? Então, usa o QR Code para responder aqui no nosso WhatsApp e na medida que o programa for acontecendo, a gente vai trazendo a sua participação aqui na tela do Vida e Saúde. Topa? A pergunta é a seguinte: como é que você faz para ensinar os seus filhos a lidarem com problemas? Você tem aí uma estratégia, você tem algo bem claro aí, bem pontual no seu dia a dia que ajuda você a preparar o seu filho para lidar com problemas? É importante isso. Usa o nosso QR Code aqui da tela. Vamos colocar aqui? Vamos colocar, peraí. Se você não quiser usar o QR Code, você pode digitar aí o nosso WhatsApp, que é 12 98266 0004. É o mesmo que você vai acessar pelo QR Code aqui. Tá? Mesma coisa, a gente só está te dando 2 caminhos para você falar com a gente e a gente trazer a sua participação. Quando você participa, você ajuda outras pessoas vivendo em situações parecidas a resolverem a sua vida ou então a dar uma nova inspiração para essas pessoas. Bora? Olha, a doutora Marli Portugal, ela que é psicóloga, é parceira do Vida e Saúde, bem-vinda mais uma vez aqui ao programa, tudo bem?
Tudo bem, Teru. Muito bom estar aqui com vocês. Bem-vindo à nossa festa, a festa dos pais. Tá tudo decorado para criança, mas o assunto é com eles hoje, né, doutora? É, não vai ser fácil não, um desafio. Vamos puxar a orelha aí de muita gente, até a nossa. É um puxar de orelha com carinho, com a melhor das intenções. Agora é o seguinte, nós todos temos necessidades emocionais. Eu vou trazer aqui agora essa figura aqui, esse exemplo dos balões para trazer aqui algumas das principais necessidades da criança. Vou trazer necessidades emocionais, claro. Vou trazer aqui esse primeiro, doutora. Saber ouvir é uma necessidade, vou trazer para cá. É uma necessidade super importante da criança. Exatamente. Porque é um ser humano, um mini adulto ali, né, quer dizer, esse um mini adulto é errado, né? É o que geralmente os pais querem fazer dos filhos. Mas eu até usei essa expressão para que os pais entendam que todo mundo precisa ser ouvido em algum momento, né? Então, as crianças, muito mais. Como crianças, elas têm as suas demandas, né? Então, elas querem a atenção dos seus cuidadores, dos seus pais, dos adultos que estão em sua volta. Então, é muito importante se atentar a esse fator, né? Pare um pouco para ouvir os seus filhos. Outra necessidade aqui, vem cá, você que tem filhos aí, a necessidade de explicar as coisas para as crianças, doutora. Muitas vezes nós estamos com pressa ou nós já passamos daquela fase e esquecemos que as crianças estão em construção do conhecimento. Tem que ter explicação. Exatamente. Eu quero já trazer um dado aqui para você ficar atento com o seu filho. Queridos, o ser humano nasce com 80% da sua capacidade, é aqui, no lobo frontal, capacidade de raciocínio. Então, a criança dentro, né, da sua idade, ela é inteligente, é racional. Então, explique, converse com o seu filho quando você quer mudar, por exemplo, algum comportamento nele. Quando você quer dar alguma orientação, fale o porquê e o que aquilo vai causar de benefício na criança. E se continuar com o comportamento inadequado, qual o malefício, qual o prejuízo que aquela criança vai ter, mesmo ainda sendo criança? Explique. Muito bem, olha, eu gosto, a doutora Marli usou aqui aquele mini adulto, eu gosto de pensar que as crianças são mini seres humanos, como nós, sentem, têm necessidades e precisam precisam ser supridas dessas necessidades. Olha outra necessidade aqui, da criança, diálogo, é preciso haver conversa. Exatamente, que casa ali com o explicar, né? Você vai dar alguma orientação para a criança através do quê? Da fala. Então, precisa desenvolver o diálogo, né? E, infelizmente, né, tem muito adulto, né, muita mãe, muito pai, que tem dificuldade em se expressar. Então, como é que vai dialogar com o filho? Então, se atente a isso. Você consegue expressar o que você quer, quais são as suas emoções? Precisa resolver isso, estar bem, para poder estar bem com seu filho e conseguir, de uma forma equilibrada, dialogar com seu filho. Muito bem, vamos explorar aqui outra necessidade da criança. Vem comigo aqui, a valorização. Aliás, essa é uma necessidade assim que está mais popular hoje. Antigamente a criança não tinha voz, ela não tinha vez, né, doutora? Que pena, né? E assim, gente, é muito importante mesmo valorizar o seu filho. É claro que é importante dizer para o filho como você é lindo, né? Como eu te amo, tudo isso é muito bom. Mas precisa valorizar. O que é isso? Quando o filho faz alguma coisa boa, diga para ele, parabéns, você foi muito bom. Ou o filho está tentando até fazer alguma coisa, algum movimento, e não tem êxito. Ainda assim, valorize esse filho.
Você vai conseguir, porque você é bom, o pai está aqui, a mãe está aqui, vai te ajudar. E eu vejo que você tem força, que você tem energia. Então, sempre traga, queridos pais, sempre trabalhe o lado positivo com os seus filhos. Olha outra necessidade da criança aqui, doutora Marli. Atenção. Essa não é só da criança não, gente. Todos nós precisamos de atenção. Exatamente. Todo ser humano precisa de atenção. E a criança não é diferente, né? Ela precisa de ter um tempo de qualidade com o seu pai, com a sua mãe, com os que convivem com eles. Então, queridos pais, se programem para estar fazendo nada com seus filhos, para estar fazendo alguma coisa, mas faça com que ele perceba o quanto ele é querido e o quanto ele tem a sua atenção nele. Beleza. Olha outra necessidade aqui da criança, vamos explorar junto, ó. Elogios sinceros. Sobre esse aqui, eu quero muito da sua explicação, doutora, porque às vezes a gente fala da boca para fora, mas a criança ela percebe que o elogio é um elogio vazio. Perfeito, muito boa colocação. Porque tem pais, né, que até por talvez serem tratados assim, transmite essa mensagem falsa, né, para a criança. E queridos, como eu falei há pouco, ela é 80% de capacidade de raciocínio. Então ela entende, ela percebe o que está acontecendo. Então seja sincero. Por quê? Fique à vontade em ser sincero. Por quê? Porque todo mundo tem defeito, não tem? Mas todo mundo tem qualidade. Então, olhe para essas qualidades, traga elas para cima, né? E fale delas para o seu filho. Olha outra necessidade aqui, que tem toda criança, que é a de abraço e beijo. Eu vou trazer aqui o afeto, doutora. O toque, né, Teru? O toque. A criança precisa do toque mesmo, do abraço, do beijo, né? Um toque respeitoso, de qualidade, mas isso gera muito a afetividade. Quando você toca no seu filho, quando você abraça, o beija, você desenvolve uma afetividade com ele. Vamos trazer mais um aqui, ó. Esse aqui, olha. Toda criança precisa de colo e a gente não está falando só do colo literal, não, de sentar na perna, de segurar nos braços. A gente está falando de um colo que pode significar um ombro, que pode significar um ouvido amigo, né, doutora? Colo. Pode significar um acolhimento, né? Porque a criança, como ela está se desenvolvendo, o que é ser criança, né, gente? Criança é pular, às vezes fala um pouco mais alto, criança deixa o copo cair, criança cai, porque é criança. Então, às vezes ela comete alguma coisa assim que chama assim a atenção para ela ficar envergonhada, até na frente de coleguinhas, né? Então, acolha a sua criança, coloque no colo, sim, também, mas faça a entender que tá tudo bem, que é assim mesmo. Isso a gente vai aprofundar, né, Teru, nesse assunto. Mas vocês vão entender o quanto é importante deixar uma criança ser criança e fazê-la entender que tá tudo bem. Muito bem, olha. Vamos seguindo aqui com esse assunto, vamos explorar cada cantinho aqui dessa preparação, dessa festa feita aqui. E eu quero trazer a primeira interação que chegou aqui pra gente hoje, da Rose. Ela disse o seguinte, olha, quando tem desobediência, eu uso o diálogo. Boa parte das vezes funciona, mas às vezes não. Obrigada, Rose, pela participação aqui. Doutora Marli, ela traz aqui uma questão super importante. Às vezes a gente dá o que a criança necessita, mas nem sempre a resposta é aquela que a gente está mirando ali, não é? Sim, porque cada criança é uma, né, gente? Cada ser humano é um. Então, às vezes, isso a gente percebe quando a gente tem mais de um filho, né? Então, às vezes a gente, para um, precisa dar só um comando, falar de uma forma que tudo bem, para o outro tem que ser diferente. Imagina, né, de pessoas de um para com o outro, né? Então, se o seu filho, você percebe
que uma forma de educar não está dando certo, precisa ver qual a melhor que se adapte e que ele entenda. E aí aplicar. Muito bem. Essa, eu acho que é o grande segredo da nossa caminhada. A gente vai sempre ajustar e vai tentar atingir o coração. A gente vai tentar extrair o melhor. A gente vai dar o nosso melhor e tem que aceitar que às vezes, porque somos seres humanos, vamos falhar. Agora, sofrimento. A criança tem necessidades e quero saber se elas também costumam sentir assim o sofrimento na mesma intensidade ou com as mesmas perturbações que os adultos, doutora. Tem gente que fala, não, criança supera rápido, criança logo esquece, tá ao mesmo tempo que tá chorando, se você oferece um pirulito, ela tá feliz de novo. É bem assim? Então, mais ou menos. Porque assim, cada criança reage de uma forma, influencia muito o meio em que a criança está, né? Então, se ela está convivendo numa família bem pesada, sabe? No sentido de muito gritaria, alcoolismo, cenas assim de violência, Críticas. é claro que muitas críticas, é claro que essa criança vai corresponder a isso de uma forma mais forte, né? Mais eficaz. Ela também vai ser assim. Então, precisa analisar e ver que a sua criança ela está ali apenas absorvendo o que está em sua volta. Então, tem que cuidar muito do adulto para que ela tenha uma infância saudável. Porque, Teru, eu atendo muitos adultos com sequelas da infância, traumas na infância. Então, às vezes, a criança passa por um momento assim, que gera um trauma e vai vivendo, sabe? Vai seguindo a vida. Chega na fase jovem, adulto, é que extravasa tudo, depressão, fobia, crise de ansiedade, pessoas que não sabem se comportar, pessoas que não sabem se posicionar, pessoas que travam, tudo vem de alguma coisa ruim que aconteceu lá na infância. Então a criança ela tem a sua intensidade. Eu atendo crianças que têm até pensamentos suicidas. Então, isso acontece sim. Eu quero trazer, doutora, aqui, você falou uma coisa forte, crianças com pensamentos suicidas. A autora americana Ellen White, uma das autoras mais traduzidas no mundo, escreveu o livro Orientação da Criança e ela traz esse trechinho aqui falando um pouquinho sobre as angústias que uma criança enfrenta. Olha, ela diz o seguinte, as crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Ou seja, já vão sendo ali impressas marcas naquela vida que vão, como a senhora falou, refletir depois nas experiências adultas, né? Sim, isso é muito sério, né? Porque a criança vai absorvendo e ela não tem o que fazer. Só que é tão interessante, Teru e vocês que estão nos assistindo, interessante eu falo no sentido da gente refletir, mas é até triste de imaginar isso. Tem muitas crianças que o papel invertem, sabe? É como se elas se sentissem responsáveis pelo que está acontecendo ali com seu pai, com sua mãe. Então é como se ela quisesse resolver. Não consegue, né? Porque ela é apenas uma criança. Então, fica um sentimento de frustração, de incapacidade muito grande. Você sabe o que isso pode gerar na fase adulta? Muitas pessoas, por exemplo, que não querem casar, não querem formar uma família. Pessoas que travam, porque não querem repetir o que ela sofreu na vida lá com seus pais. Então, isso que a escritora Ellen White trouxe aí no livro é muito pertinente. Num outro trecho, ela fala ainda sobre o sofrimento, sobre a dificuldade que é realmente essa instrução que nós pais precisamos dar aos nossos filhos. Porque, olha, gente, preparar eles para a vida requer esforço da nossa parte, muito empenho. E quando pais e cuidadores, talvez você não seja pai, você seja um avô, uma avó que está aí se dedicando para cuidar de um neto, nós vamos precisar abrir mão de coisas que são importantes para nós, porque nós entendemos que existem outras coisas mais importantes para as crianças. A gente vai ter que se desapegar de alguma coisa ou, de repente, até desaprender
algum comportamento nocivo. Vamos trazer um outro texto aqui de Ellen White que eu queria compartilhar com vocês. Está lá em Testemunhos Seletos, ela diz o seguinte, olha, por vezes tudo parece ir torto. Há irritação ao redor e todos passam momentos deploráveis e infelizes. Os pais lançam a culpa aos pobres filhos e os julgam muito desobedientes e indisciplinados, as piores crianças do mundo, quando a causa da perturbação encontra-se neles próprios. Esse foi puxão de orelha e eu vou dizer o seguinte aqui, realmente nós estamos vivendo numa era de muitas demandas, doutora, a gente precisa ser super pai, super mãe, super dona de casa, super profissional e às vezes o que sobra a gente dá para os filhos e quando eles não correspondem ao nosso ritmo, ao nosso tempo, a gente descarrega a frustração em cima deles. Posição difícil, a das crianças. É muito difícil em lidar com isso, né? Em lidar com o adulto mal resolvido lá em casa, né? Como a escritora terminou lá a frase, né? Pessoas que não sabem lidar com as suas vidas, né? Com as suas coisas. Então, não sabe lidar e aí quer jogar a responsabilidade no outro. Aí é fácil, né? É fácil você não assumir o seu erro. E aí a criança tem que absorver e gerar aquilo tudo. Só que, queridos, a criança, ela não tem maturidade como o adulto para lidar com certos tipos de problemas. Ela é um ser humano inteligente na medida do seu cérebro, da sua idade, não como a de um adulto. Então, é por isso que gera o trauma. Gente, é o seguinte, não existe uma fórmula única, uma fórmula mágica, mas existe um guia, que é a Bíblia, que pode nos ajudar nesse mar de informações disponíveis. E, para facilitar a sua Bíblia, nós temos aqui o nosso guia de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter, que é um dos mais novos guias de estudo aqui da Novo Tempo e que pode te ajudar a desempenhar esse seu papel do jeito que precisa ser. Porque, como você tem visto aí, não é só dar coisas, não é só fingir que elogia, fingir que faz, fingir que está vendo, porque a criança está percebendo e ela vai aumentar aquele vazio nela. Qual é o segredo das crianças que são adultos felizes? Será que é só o nosso exemplo? Será que é a proteção? Será que é o amor? O que será que é? Nós precisamos desvendar esses segredos da criação de filhos, porque nós precisamos que o mundo seja povoado por pessoas melhores. Com certeza você deseja isso para sua família. E se você viu que errou, só nesses primeiros minutos aqui do programa, se você viu que está tendo uma conduta errada aí para com os seus filhos, nada construtiva, eu quero chamar você agora para ligar para a gente e pedir o seu guia gratuito. Não vai custar um centavo para você. Basta apenas você mandar um WhatsApp para a gente ou então ligar para cá no 12 21 27 31 21. É um guia inteiramente gratuito, como eu te falei, tem várias páginas aqui. Você também pode pedir pelo site novotempo.com/escola bíblica e também pelo WhatsApp. Quer WhatsApp? Então vai lá, 12 98244 4449. Vai ser uma bênção para você isso aqui aí, junto da sua família. Bora para o intervalo, a gente vai ali e volta já, a gente continua falando sobre preparação dos filhos para a vida e ainda hoje você acompanha aqui o terceiro episódio da série A Ciência do Descanso. Você também vai ter a oportunidade de ver a doutora Marli respondendo dúvidas, então se você tem dúvidas na criação dos filhos aí, se tá difícil preparar para a vida, manda para cá que a gente vai responder. Até já!